Bom, meus irmãos, vamos começar. O pessoal que for chegando, a gente vai adicionando, então depois a aula também vai ficar disponível na plataforma para que possam ter acesso. Vamos orar ao Senhor, dar início então à nossa aula de hoje. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo, amado e eterno Deus, graças te damos por esta tarde, início de noite gloriosa aqui no Brasil, também noite na Angola e em Portugal. E pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento de aula, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Oramos pela família do pastor José, pedindo a tua bênção, o teu consolo, que o Senhor os ajude nesse momento, Pai, para a glória do teu nome. Te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa aula de hoje, então, é sobre pneumatologia. Tá? A pneumatologia é uma matéria muito tranquila de se estudar. Ela vai abordar a doutrina do Espírito Santo, então, tudo aquilo que se refere ao Espírito Santo, tá? Então, se refere tudo aquilo que se refere ao Espírito Santo, é o que nós vamos tratar neste momento. Bom, um pouquinho da descrição da matéria, tá? Para que a gente possa ir caminhar junto aqui, descrever a matéria. A pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, né? Nessa matéria se estuda a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo e a relação que o Espírito Santo tem com os salvos, com os eleitos de Deus. O Espírito Santo, nós chamamos ele na teologia de a terceira pessoa da divindade, tá? Da Trindade. Não significa, ao usar esse termo, terceira pessoa, não significa que Jesus que o Espírito Santo é menor do que Jesus e menor do que o Pai. Tá? Nós já estudamos sobre a Trindade, nós cremos em um Deus único, porém em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é essa terceira pessoa da Trindade, naquilo que chamamos de economia da Trindade, nas funções que cada um ocupa dentro da unidade. Ele, então, o Espírito Santo, ele é coigual, coeterno e coexistente com o Pai e com o Filho. Ele é igual ao Pai, igual ao Filho. Ele é eterno, igual ao Pai e o Filho. E ele existe por si só como o Pai e o Filho. Por isso, o Espírito Santo é Deus. É seu ministério convencer e converter o homem. Tá? Então, essa é a função do Espírito Santo. Converter e convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Assim também como é função do Espírito Santo, revelar o Filho e o Pai ao crente, aquela pessoa que vai abraçar a fé, que vai crer em Jesus. Então, isso é função do Espírito Santo. Quando a pessoa ainda está no pecado, quando ela está ainda moribunda, quando ela está preso nas trevas do pecado, é o Espírito Santo quem quebra os grilhões, é o Espírito Santo quem vai até essa pessoa e então revela a ela sobre o Filho, sobre o sacrifício do Filho, a obra do Filho na cruz do Calvário, sobre tudo que envolve a pessoa do Filho e também ao Pai, e também o Pai, a obra criadora do Pai, a redenção que, embora foi executada pelo Filho, mas é o Pai quem inicia esse processo. Entendeu? Então, é o Espírito Santo que faz isso. Também nós podemos ver que desde a glorificação de Jesus, quando Jesus ele morre, ele ressuscita, e então ele é ressuscitado e assunto ao céu, com o corpo glorificado, essa glorificação do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, em todas as suas gloriosas operações, está trabalhando através de todos os que creem no Pai, através do Filho. Então, desde o momento em que Cristo foi assunto aos céus, que ele foi levado aos céus para estar à direita de Deus, o Espírito Santo, ele age na vida do crente, ele opera na vida do crente, executando a obra do convencimento, ou seja, de convencer a pessoa a crer na obra redentora de Jesus Cristo, o Filho, o Verbo encarnado. Então, o Espírito Santo ele age desde quando o Senhor Jesus foi assento aos céus. Então, nós vivemos o ministério do Espírito Santo, embora o Filho e o Pai continuem agindo, porque Deus age na vida do cristão.
É por isso que esta presente era em que nós vivemos, ela é conhecida por a maior parte dos teólogos de todos os tempos como a era do Espírito Santo. Tá? Nós vivemos a era do Espírito Santo justamente porque é o Espírito Santo quem está convencendo as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Então, desde o dia de Pentecostes, aquele dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, após o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo tem exercido na Terra, tá, uma atividade que é única, que é extraordinária, que ela é, podemos até dizer, metafísica. Tá? Podemos dizer que ela é metafísica. Tá? E ela é, então, especial nesses últimos dias do ser humano ou da igreja na Terra. Né? Esta obra, meus irmãos, é muito importante e conhecermos esta obra elaborada pelo Espírito Santo, exercida pela pessoa do Espírito Santo, e também é muito importante conhecermos não apenas a doutrina no que tange as questões técnicas, verbais, exegéticas, podemos dizer também verbais ou outras coisas mais dentro da gramática, mas também é importante que conheçamos o Espírito Santo, tá? Que entendamos que o Espírito Santo pode e quer fazer de nós. Nós precisamos conhecer o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, o que o Espírito Santo quer fazer em mim e através de mim. Eu posso conhecer toda a exegese, toda a questão exegética do Espírito, que envolve o Espírito Santo, as nomenclaturas, toda a teologia do Espírito Santo, posso conhecer toda a questão gramatical, posso conhecer toda a profundidade verbal, mas se eu não souber o que o Espírito Santo quer fazer em mim e através de mim, eu não vou conseguir desfrutar dos benefícios que o Espírito Santo tem para a vida dos eleitos. Uma vez que o Espírito Santo, nós vamos ver isso mais à frente, ele é o selo, tá? É o selo de Deus em nós. E é pelo Espírito Santo que a igreja pode triunfar sobre os poderes satânicos. Então, a igreja, ela avança, né, cumprindo aquilo que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja, ela vai avançando e não adianta Satanás e os demônios colocarem portas na nossa frente, porque a igreja vai quebrar as portas e vai avançar, porque em nós está o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele capacita a igreja para ela enfrentar Satanás e os demônios e todos os poderes satânicos que estão em voga nos dias de hoje. Ok? Ainda um pouquinho mais sobre isso, nós vamos ver que o conceito da doutrina, né? Toda doutrina ela tem um conceito. Nós já vimos isso em Introdução à Bíblia, já vimos isso em Teontologia, já vimos isso em Cristologia. Toda doutrina ela tem um conceito. O Espírito Santo, né, se tratando do Espírito Santo, nós entendemos que é uma doutrina que estuda a pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. Exatamente como fizemos com Jesus, com a aula sobre Cristologia. Nós estudamos sobre a pessoa, obra e ministério de Jesus, e agora nós vamos estudar sobre a pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. E aqui nós temos algumas palavras importantes, tá? Os irmãos não precisam ficar, não se preocupem em anotar. Eu gostaria que os irmãos só prestassem atenção, porque depois eu vou enviar esse material lá no grupo para vocês poderem imprimir, poderem guardar aí no seu computador, no seu celular. Então, não precisa anotar nada não, tá? A não ser alguma coisa que não esteja aqui no slide, que eu não ponho no slide, mas aí eu aviso para vocês anotarem. Só gostaria que prestassem atenção, porque é uma matéria muito importante para nós. Então, temos algumas palavras importantes que envolvem o conceito da doutrina. Bom, no grego, né, nós temos a palavra hagios, tá? E pneumatos, né? Hagios pneumatos, que é hagios santo, né? E pneumatos seria espírito. Essa palavra, ela traduzindo da melhor maneira para nós, seria pneuma, que significa, na nossa língua portuguesa, ar, vento, sopro, tá? Coisas assim. Por isso que a gente usa, por exemplo, pneu do carro, né? Por que o pneu do carro chama pneu? Porque ele tem ar dentro dele. Os nossos pulmões, né? Vem da palavra, quando você está com problema no pulmão, você está com pneumonia, ou seja, o seu pulmão está cheio
tá com água ou alguma coisa está obstruindo ali o bombeamento do ar, né? O ar do seu pulmão de filtrar ali. Então, é uma pneumonia. Então, justamente vem dessa palavrinha aqui, pneumatose, né? Que significa ar, vento ou espírito, e hagios, que vem da palavra santo. No hebraico, essa palavra, o Espírito Santo, o nome Espírito Santo, ele significa Kadosh Ruah, né? Ou Ruah Kadosh, ou Kadosh Ruah. Espírito Santo. Kadosh, Santo, Ruah, Espírito. Tá? Então, seria Kadosh Ruah. Tá? Mas só coisas técnicas para os irmãos, não precisam ficar preocupados com esses termos hebraicos, tá? Um pouquinho do estudo do Espírito Santo. Tá? O Espírito de Deus, né? Ele é Deus em ação dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo de Deus, da unidade de Deus. Tá? Então, essa terceira pessoa do Espírito Santo, é importante nós entendermos, já vimos isso na Cristologia, o Espírito Santo, ele não é Jesus, e não é menor do que Jesus, e nem maior. O Espírito Santo não é o Pai, e nem é maior e nem menor do que o Pai. Ele é Deus, tá? A unidade de Deus. Então, imagina um círculo comigo aqui, ó, um círculo. Esse círculo é Deus. Dentro desse círculo, nós temos traços. Um traço, dois traços, três traços. Cada traço é uma pessoa da divindade. O Pai é um traço, o Espírito é um traço e o Filho é outro traço. Então, o Espírito, que é o Espírito de Deus, a unidade, é Deus agindo dentro de nós para se cumprir aquilo que o anjo disse a Maria quando estava grávida por intermédio do Espírito Santo de Jesus. Ele disse, olha, o nome do menino será Emanuel, que significa Deus sempre conosco, atendendo uma profecia de Isaías. Mais tarde, Jesus falou, olha, eu vou enviar um outro consolador. A palavra ali, outra, é alos. Alos significa alguém da mesma espécie, da mesma natureza. Então, é o Espírito Santo da unidade. Então, é Deus operando, né, dentro de nós, sobre nós. Então, ele está operando dentro de nós, nos convencendo do pecado, nos alertando quanto à santidade, tá? Nos fazendo desviar do pecado. Opera sobre nós também, tá? Sobre nossa vida, para que nós preguemos o evangelho, demos bom testemunho e façamos a obra de Deus, e em torno de nós, né, com a unidade cristã, em torno de nós, pessoas que estão ao nosso lado, o mundo que está ao nosso lado. Então, dentro de nós, sobre nós e em torno de nós. Resumindo, ele trabalha em nós e por nós, tá? E conosco. Então, ele é Deus operando, fazendo coisas acontecerem no mundo, tá? Então, é o Espírito Santo que está trabalhando neste atual momento, na humanidade, e nós não podemos ver o Espírito Santo, tá? Não temos como vê-lo porque ele é Espírito, e Espírito não pode ser visto, a não ser que a divindade se materialize, como fez no Antigo Testamento, né? Tomando forma de homem, forma de fogo ou de um anjo, né? E chamamos essas aparições de Deus, aparições não é antropomórfica e nem antropopática, me fugiu o nome aqui agora, ao longo da aula eu vou lembrando aqui, mas é quando Deus aparece na forma, de uma forma visível, tá? Tem um termo teológico para essa ocasião. Então, o Espírito não pode ser visto, tá? O Espírito não pode ser visto. Mas podemos ver os resultados do Espírito, tá? Podemos ver os resultados do Espírito. Então, ainda que nós não possamos ver com os nossos olhos, tá? Ainda que nós não temos como visualizá-lo, tá? Nós podemos ver as ações do Espírito Santo na conversão, tá? No convencimento. Quando alguém se converte, o testemunho é dado, a pessoa dá o testemunho, e nós vemos ali, nós vemos ali o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. Quando nós somos convencidos, nós também percebemos a ação do Espírito Santo. Nós podemos ver isso claramente, né? O termo que eu queria dizer aos irmãos, que quando Deus aparece
uma das pessoas da Trindade aparece na forma humana, ou na forma de um fogo, na forma de uma sarça, chama-se teofania. Deus, fania, aparição, aparição de Deus. Então, o Espírito Santo, nós podemos ver o resultado dele na conversão, na convenção, na convencimento, na conversão, em outras ações, como, por exemplo, capacitação de poder ao crente e à igreja. O Espírito de Deus estava presente quando o mundo foi criado. Lá no livro do Gênesis, quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus estava presente na criação. Quando tudo começou a ser formado, organizado, o Espírito de Deus estava lá. Deus enviou o seu Espírito para fazer coisas poderosas entre o povo de Israel. Por várias ocasiões, o Senhor enviou o seu Espírito para que homens profetizassem, para que homens tivessem sonhos, para que homens fossem fortalecidos, como é o caso de Sansão, né? Para diversas ocasiões, Deus usou o seu Espírito, o Espírito foi enviado por Deus para fazer coisas poderosas entre o povo de Deus. Mais tarde, Deus enviou o seu Espírito quando Jesus viveu na Terra, e desde então o Espírito tem estado presente com os cristãos. Quando Jesus é batizado, então nós temos ali uma cena da Trindade, o Filho sendo batizado, o Espírito como uma forma corpórea de pomba, e a voz do céu dizendo: esse é meu Filho amado em quem eu me alegro. Então, desde que o Espírito Santo foi enviado, né, à Terra no ministério de Jesus, ele tem estado conosco e permanecerá até o último dia da igreja aqui na Terra. Glória a Deus por isso. Bom, João capítulo 14, versos 25 e 26, vai nos dizer aqui sobre a natureza da igreja, a natureza do Espírito. Olha só o que diz lá o texto de João, capítulo 14, versos 25 e 26. Deixa eu falar um pouco mais devagar, senão os irmãos podem não me entenderem, né? Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante, né? Isso vos tenho dito, ainda estando com vocês. Mas, ele fala, né? Porém, contudo, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar. Então, o Pai está enviando o Consolador em nome do Filho. E o que é que o Espírito Santo fará dentro desse envio, dessa missão? Ensinará todas as coisas aos crentes e fará com que cada crente se lembre de tudo o que Jesus ensinou, de toda a obra da redenção. Então, o Espírito Santo ele tem uma missão, fazer com que todos os eleitos, todos os crentes se lembrem da obra redentora de Cristo Jesus. Tá? De Cristo Jesus. Bom, continuando. Então, o Espírito Santo, dentro disso, então, se ele é enviado pelo Pai em nome do Filho, e ele tem as características de Deus, então ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. E nós temos que afirmar isso, meus irmãos, que o Espírito Santo é Deus, tá? Nós não temos que titubear quanto a isso, não. Ele é Deus, porque ele é da mesma natureza que Deus, ele possui a mesma natureza que Deus, tá? Então nós temos que assumir isso sem nenhum receio, tá? A Bíblia, ela nos afirma, ela nos relata isso de forma clara, de modo que não há confusão, tá? Ela nos relata, por exemplo, em várias passagens, mas eu coloquei só uma aqui, coloquei algumas para os irmãos poderem ter essa convicção escriturística. A Bíblia, ela tem lá em livro de Atos, o caso de Ananias e Safira, em que eles mentem para os apóstolos. E então o apóstolo Pedro repreende o casal, né, dizendo que eles mentiram ao Espírito Santo. Isso está lá no versículo 3. Tá? E no versículo 4, tá, eles vão dizer, os apóstolos vão dizer que eles mentiram para Deus. Então, veja, Atos capítulo 4 vai dizer que eles mentiram eles mentiram ao Espírito Santo. Mas agora Pedro está dizendo, vocês mentiram
a Deus. Então, pera lá, eles mentiram a Deus ou ao Espírito Santo? Eles mentiram a Deus, tá? Mentiram a Deus porque o Espírito Santo é Deus. E Pedro quis dizer, olha, vocês pecaram, né? Vocês pecaram contra o Espírito de Deus. Por isso, Pedro usa na primeira parte a questão do Espírito Santo. Tá? Ele faz questão de citar o Espírito Santo para que aquele casal saiba que, primeiro, eles pecaram contra o Espírito Santo. Tá? Tá lá no capítulo 5. Então, veja, capítulo 5. Vou ler aqui para os irmãos pegarem o contexto da história. Tá? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o ao pé dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, veja, os apóstolos disseram, vocês pecaram contra o Espírito Santo, pessoa da Trindade. Qual pessoa da Trindade que eles pecaram? O Espírito Santo. E no total eles pecaram contra Deus, porque, meus irmãos, todo pecado que nós cometemos, seja contra o Espírito Santo e contra Cristo, é um pecado contra Deus, tá? Contra Deus. Então, sempre é Deus a unidade em que é ferida pelos nossos pecados. Então, o Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos que Deus. Ele é eterno, Hebreus capítulo 9 vai dizer isso, que ele é eterno, como o Pai e o Filho. Salmo 139 vai falar também da onipresença, tá? Ele é onipresente. Da onipotência, Lucas capítulo 1, verso 35, vai falar da onipotência, ou seja, o Espírito Santo tem todo o poder que o Pai e o Filho têm também. E a onisciência, o Espírito Santo conhece o ontem, o hoje e o amanhã. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 diz isso. Então, as Escrituras, elas estão recheadas com provas sobradas de que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele ocupa dentro da pessoalidade a terceira pessoa da Trindade, mas na unidade ele é Deus. Tá? O Espírito Santo realiza trabalhos divinos também. Olha só, pelo menos 2 aqui, trabalhos divinos dentre os montes que o Espírito Santo efetua. Foi ele que deu vida à criação. Gênesis 1 nós falamos, Gênesis 1, 2. É o Espírito Santo quem pairava sobre a face da terra. É o Espírito Santo quem transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Meus irmãos, a pessoa pode ser arminiana, pelagiana, ela pode abraçar qualquer tipo de teologia que ela quiser. Mas, no fim, o testemunho de qualquer crente, de qualquer lugar do mundo, vai ser: eu estava perdido, mas o Espírito Santo de Deus quebrou meu coração, me convenceu do pecado e me tirou forçadamente do pecado e me trouxe para a luz de Cristo. Qualquer testemunho em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai dizer isso. Ninguém vai dizer assim, não, eu estava pecando e de repente eu falei assim, eu quero parar de pecar, não quero mais pecar, não quero mais essa vida de pecado, não. E ninguém me motivou, eu que quis, foi eu que quis. Não, ninguém vai dizer isso. Qualquer crente, em qualquer lugar do mundo, seja na Angola, em Portugal, Brasil, seja no Alasca, seja no Polo Sul ou Norte, seja na Austrália, nas Ilhas Fiji, seja no Brasil, qualquer lugar do mundo, qualquer crente vai dizer assim, eu estava perdido, mas Deus enviou o seu Espírito para quebrar o meu coração. O Senhor falou comigo através do seu Espírito Santo e me convenceu do pecado. Era para eu estar perdido, mas Deus me arrancou das prisões que eu estava pelo seu Espírito. Então, é o Espírito Santo quem transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Tá? Então, João capítulo 3 diz isso. Aquele que não nascer da água e do Espírito, tá? Não tem parte no reino de Deus. Tá? Então, isso é bem claro e bem lógico também. Ok? Bom, alguns atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Eu não vou repetir os atributos comunicáveis, porque eles são os mesmos, assim também como os incomunicáveis, mas se você tiver dúvida do que é um atributo
e do que é um atributo comunicável e incomunicável, ou compartilhado e não compartilhado, nas nossas aulas de teontologia e de cristologia, o material que foi enviado a vocês, além dos vídeos que estão disponíveis para vocês assistirem, vocês podem estudar de novo lá, tanto no vídeo quanto no material enviado, tá? Para que vocês possam lembrar aí do que nós falamos sobre atributos. Então, o Espírito Santo, ele possui os mesmos atributos do Pai e do Filho, tanto os compartilhados, né, que nós chamamos de incomunicáveis, tá? Os não compartilháveis, que nós chamamos de incomunicáveis, ou atributos moral, ou natural, tá? O Espírito Santo possui todos. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles em que somente o ser divino pode possuir. Lembrem-se que eu falei, tá? Ninguém tem os atributos que somente Deus tem. Nem anjo, nem demônio, nem Satanás e nem ser humano. Nenhuma criatura tem esses atributos da onisciência, da onipresença, da onipotência, da eternidade. Tá? Só Deus tem esses atributos, o Espírito Santo, sendo Deus, ele tem. Então, esses atributos existem somente em Deus e não podem ser desassociados dele. Tá? Se a Bíblia, assim como o faz com Jesus, usa atributos não compartilháveis ou incomunicáveis de Deus para o Espírito Santo, então a lógica é que a Bíblia também reconhece o Espírito Santo como Deus. Isso é fato. Se a Bíblia usa os atributos incomunicáveis de Deus para o Espírito Santo, a Bíblia está afirmando: o Espírito Santo é Deus. Ok? Então, isso fica muito claro. Eu creio que não é ponto de discussão isso, porque isso está bem claro. Bom, ainda dentro dos atributos chamados incomunicáveis, nós temos lá a onipresença, Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha o que o salmista está dizendo. Não tem como eu fugir do teu espírito. Não tem possibilidade. Não há como fugir do teu espírito. Tá? A onipotência, ela também é atribuída pelo Espírito Santo, ao Espírito Santo. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, veja, o anjo aqui estava dizendo à jovenzinha Maria que sobre ela desceria o Espírito Santo e daria poder, ou seja, ela seria agraciada com poder, tá, do Espírito Santo, que traria sobre ela uma gravidez metafísica, uma gravidez mística, mística no bom sentido, né? Metafísica, algo fora do normal. Tá? Então, o Espírito Santo, ele tem todo o poder para fazer algo impossível de acontecer. Autoexistência. Hebreus, capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, tá? Sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Tá? Então, veja, o escritor aos Hebreus está dizendo, se o sangue o sangue de animais lá no passado tinha efeito, e vocês eram redimidos e eram perdoados por causa de sangue de bode e sangue de touro, muito mais o sangue de Cristo. Por quê? Porque pelo Espírito eterno, falando do Espírito Santo, ele se ofereceu a Deus sem mácula. Então, o sangue dele vai purificar as consciências das nossas obras mortas, para que nós servimos a Deus, ou sirvamos a Deus, né? Então, está claro nas Escrituras que o Espírito Santo, ele age em nosso favor, tá? Ele age em nosso favor para nos dar, para nos consolar e para também concluir o processo da salvação, tá?
Então, aqui, repetindo, né? Vamos lá. Bom, uma vez que ele é Deus, de fato, né, ele é Deus, então ele realiza as obras que nós chamamos de obras incomunicáveis. Tá? Incomunicáveis. O que são essas obras incomunicáveis? São aquelas obras que somente um ser divino pode fazer. Tá? Não há como um ser finito fazer. Não há como demônios, Satanás, anjos, ser humano, não há como a gente fazer isso. Tá? Não há como nenhum ser fazer, só Deus. Gênesis 1:2, de novo, pegando esse texto, que diz que ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, ele andava sobre a face das águas ali, já no processo criacional. Quem pode criar algo que está um caos? Quem pode reorganizar algo que está um caos? Quem pode criar coisas que ainda não existem? Somente Deus. E o Espírito Santo, ele estava lá no processo. Né? Inclusive, a própria palavra que é usada no começo lá, né? Bereshit bara Elohim. Elohim é a pluralidade de Deus, ou seja, ele está falando de um Deus trino. Salmo 104, verso 30. O salmista vai dizer: envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Vejam só que interessante, né? Falando aqui, de novo, da criação. Se você pegar o contexto do Salmo 104, ele está falando sobre o ato criativo, ou criador, né, podemos assim dizer, de Deus, mediante o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela atribui ao Espírito Santo a criação. O título, inclusive, do Salmo 104 é Louvor ao Deus Criador. Ele vai dizer desde o começo, para que bendize minha alma ao Senhor, né? E ele vai indo por esse caminho, até chegar no verso 30. Então, ele vai dizendo de tantas coisas que o Senhor fez. Né? E então, no verso 28, 27, né? Ele vai dizer assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer ao seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abre as mãos, ou se abres a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, e eles, os homens, são criados. E assim se renovas a face da terra. Então, aqui o Espírito Santo está falando de criação, a Bíblia está falando de criação. O Espírito Santo, ele criou, ele cria também todas as coisas. Bom, continuando aqui. A ressurreição de Jesus Cristo também é uma obra divina que é atribuída ao Espírito Santo. Tá? Jesus, ele ressuscita pelo Espírito Santo. Tá? Pelo Espírito Santo. Isso também nós vamos ver nos evangelhos, vamos ver nos escritos do Novo Testamento, essa obra atribuída ao Espírito Santo. Tá? Romanos, capítulo 8, verso 11, eu acho que é um texto que nos favorece isso. Ele diz assim: se habita em vós o Espírito. Espírito de quem? Daquele que ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou a Jesus? O Pai. O Espírito do Pai. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio de quem? Do seu Espírito que em vós habita. Então, a Escritura está dizendo assim, que quando nós morrermos, nós podemos ter confiança e podemos crer que ressuscitaremos, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também há de nos ressuscitar quando chegar a nossa morte. E isso é um texto que nós podemos glorificar Deus e confiar nessa obra maravilhosa do Senhor. Bom, meus irmãos, as Escrituras, em diversas passagens, elas também atribuem nome ao Espírito Santo. Tá? Alguns nomes. Por exemplo, Gênesis 1:2, né, já falamos dele, é o Espírito de Deus, né, que atribui aí ao Espírito de Deus, mas Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, né, Paulo, no capítulo de número 3, e o verso número 16, Paulo ele chama o Espírito Santo de Espírito de Deus. Ó. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Paulo está dizendo, o Espírito de Deus habita em vós, falando do Espírito Santo.
Mas ainda, mesmo Paulo, ele vai usar outra nomenclatura em outro local. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 9, Paulo falando agora não com os irmãos de Corinto, mas com os irmãos de Roma, Paulo, ele vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha, o Espírito de Deus, como ele falou lá com os coríntios. Agora, continuando o versículo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja, Paulo, ele usa o mesmo termo, Espírito de Deus, que ele usou lá em Corinto, e que usará em Corinto, né? E agora Paulo usa para a igreja de Roma o Espírito de Cristo, tá? Mas ainda, agora Lucas, né? Lucas, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, aí no verso número 5, Lucas vai chamar o Espírito de Espírito Santo, tá? Espírito Santo, somente isso, né? Vai dizer, ele vai dizer assim: porque João, na verdade, batizou com água, tá? E aqui Lucas, ele está abrindo a sua carta, né? Falando da carta, não, falando do livro de Atos. Ele vai falar que escreveu isso a Teófilo e tal, e aí ele vai dizer: e comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, falando de Jesus, a instrução de Jesus aos discípulos, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Ou seja, Jesus está falando com os discípulos, dizendo assim: eu falei para vocês, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Tá? Paulo, escrevendo a Roma de novo, Paulo já usou a expressão, a nomenclatura Espírito de Cristo. Agora, no capítulo 8, verso 2, Paulo vai usar, né, um termo chamado Espírito de vida. Aquele texto famoso, né, porque quando Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né, mas que andam em Cristo. Por quê? Ele vai dizer no verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Então, ele vai dizer, olha, a lei do Espírito da vida, tá? Ou seja, porque a lei do Espírito da vida te livrou, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Está dizendo assim, o Espírito Santo tirou vocês do legalismo, tá? Tirou vocês de ficarem debaixo de uma lei, da lei que só revelava o pecado e condenava vocês. E, por fim, Gálatas, capítulo de número 4, né? Capítulo número 4, os versos 5 e 6, Paulo agora escrevendo para a Galácia, Paulo vai falar de espírito de adoração, de adoção, perdão. Ele vai dizer assim, verso 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tá? A adoção de filhos. Porque em vós sois filhos, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração quem? O Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, ele chama aqui, né, Espírito de adoção. Tá? Em algumas versões, isso está muito mais claro. Tá? Está muito mais traduzido aqui como filhos de adoção. Então, as Escrituras atribuem nomes ao Espírito Santo para que a gente entenda que ele, de fato, é Deus. Bom, caminhando, então, dentro ainda da termo, né, nós podemos, paracletologia é o estudo do Paráclitos, né, o estudo do Espírito Santo, tá, é só uma nomenclatura. Na Bíblia, o Espírito Santo ele é adorado como Santo de Deus. Quando nós olhamos para os textos do Antigo Testamento, né, Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão dos céus abertos, e ele vê os serafins, né, que estão adorando a Deus, ele ouve essa expressão, né, Kadosh, 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 Yehová Sabaoth, ou seja, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o Espírito ele é adorado como Deus. Tá? O Espírito Santo ele é adorado como Deus. Ele é igualado com a deidade, ou seja, ele é tratado como Deus, porque de fato ele é Deus. Já dissemos do texto de Ananias e Safira, quando Pedro repreende Ananias e Safira, dizendo que eles mentiram ao Espírito Santo, né, e também a Deus, porque o Espírito Santo é Deus.
né? Pedro diz isso, né? Por que vocês deixaram que Satanás dominou o coração de vocês, né? Vocês deveriam ter ficado firmes. Vocês deveriam ter ficado com o terreno para vocês, o terreno era de vocês venderiam, o dinheiro é de vocês. Vocês não precisavam dar nada, trazer nada aqui na divisão da coleta. Mas, quando vocês vêm aqui e mentem, vocês mentem ao Espírito Santo. Mas fiquem sabendo, vocês não mentiram a homens, não mentiram para nós, mas mentiram para Deus. É isso que Pedro está dizendo no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Bom, o Espírito Santo, irmãos, ele tem personalidade, tá? Uma personalidade. Por personalidade do Espírito, entendam, tá? Que nós estamos dizendo que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, tá? Assim como o Pai e o Filho. Cada um de nós, estamos aqui, os demais irmãos do nosso convívio, cada um tem a sua personalidade. Há pessoas que elas são mais coléricas, outras são mais fleumáticas, outras são mais sanguíneas, coléricas, outras são pessoas mais deprimidas, que entram no fleumático. Tem pessoas que são mais alegres, outras são mais carrancudas. Tem pessoas que elas não gostam muito de falar, outras já amanhecem falando mais do que tudo. Então, cada um tem a sua personalidade, tá? Então, o Espírito tem a personalidade dele, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele não é uma coisa impessoal. Por exemplo, essa caneta, esta marca-texto, né? Essa caneta marca-texto, é uma coisa impessoal. E esta coisa, ela não tem poder nela, não tem vida. Ela não tem como se relacionar comigo, tá? Ela é passiva. Ela é passiva. O que é isso? Ela vai ficar sempre ali parada e ela só vai ser usada quando eu quiser usar ela. Tá? Ela não tem atividade por ela só. Tá? Então, o Espírito Santo ele não é algo impessoal, ele é pessoal. Né? Ou, simplesmente, ele nós podemos dizer que é uma influência ou poder que procede de Deus. Tá? Então, é o Espírito de Deus, o Espírito da divindade que age. Ele é uma pessoa, tá? Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem intelecto e ele tem vontade, tá? Então, como é que nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Por isso, porque ele tem sentimentos. O Espírito Santo se entristece, se alegra. O Espírito Santo tem intelecto, ou seja, ele tem conhecimento de causa. Tá? E o Espírito Santo tem vontade. Tá? Vontade de que o pecador se arrependa, vontade de que nós fiquemos em santidade servindo ao Senhor. Tá? E é importante nós lembrarmos que durante um tempo da fase da igreja, criou-se uma heresia, uma narrativa herética de que o Espírito Santo ele era uma força, tá? Uma força. Se não me falha a memória, tá? Depois eu até posso mandar isso para vocês. Se eu estiver errado, eu corrijo depois no grupo lá. Mas é o modalismo. O modalismo, ele entendia que Deus agia por modos, tá? Por modos, tá? Então, a divindade, ela agiu no passado como criador, ela age no presente como agiu no nosso passado, no Pai, criando todas as coisas, depois agiu redimindo o ser humano e hoje age como consolador. Né? Isso chama-se modos de uso. Né? Embora a economia da Trindade vai nos ajudar a entender o papel de cada uma das pessoas da Trindade, nós não podemos dizer que o Espírito Santo é apenas uma força, jamais. Tá? Ele não é uma força, ele é uma pessoa. E às vezes, meus irmãos, nós caímos desse erro. Tá? Nós caímos desse erro de dizer assim, olha, quando a gente fala assim, desce sobre mim o Espírito Santo, parece que é uma energia que vai descer sobre nós, uma carga que vai descer sobre nós, e não, né, o próprio Espírito do Deus vivo. A gente fala, e parece que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe um choque de 220. O Espírito Santo não pode ser tratado como uma energia, como uma força passiva. Tá? Ele é Deus. O Espírito Santo tem características pessoais, como eu disse, né? Sentimento, vontade, volição, de intelecto, tá? Ele age de maneira pessoal, tá? Ele age de maneira pessoal. O Espírito Santo,
ele trabalha de forma pessoal na vida de cada uma pessoa. O Espírito Santo, ele, na Bíblia, ele recebe tratamento também pessoal. A Bíblia, quando quer se referir ao Espírito de Deus, ela é clara, tá? É clara, como foi Pedro. Embora a Escritura defina que o Espírito Santo é Deus, mas há tratativa pessoal para o Espírito Santo. Davi disse, né? Não retire de mim o teu Espírito. Davi está sendo específico ali, está sendo pessoal, tá? Respeitando a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele mantém relações pessoais, como eu acabei de citar de Davi agora, conosco. Davi sabia que era importantíssimo a relação dele com o Espírito de Deus. Então ele diz, Senhor, Pai, Deus, não retire de mim, ó Senhor, o teu Espírito. Por isso que nós clamamos a Deus que o Senhor nos vivifique e não retire de nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele mantém relação conosco. Então, veja, isso é muito claro, meus irmãos, quando vocês lerem qualquer texto da Bíblia, vocês vão ver isso muito claramente. Características pessoais, a maneira pessoal, o tratamento pessoal e também as relações pessoais que o Espírito Santo age na vida do crente e na vida do ser humano em geral. Bom, um pouquinho da personalidade, tá? O Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e como o Filho, tá? E apesar de algumas seitas, como eu disse, afirmarem que o Espírito Santo é apenas uma força que nos influencia, e muitas vezes a igreja de Deus, crentes sérios, homens e mulheres honestos mesmo na sua fé, acabam praticando esse tipo de heresia porque aprendeu errado. Tá? Porque aprendeu errado. O Espírito Santo não é uma força que nos influencia. Nós cremos pela Bíblia que ele é uma pessoa, tá? E sendo assim, tem uma personalidade, ele age de forma pessoal. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é o Consolador, João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o outro Consolador, tá? Consolador. Então, ou seja, ele recebe um título de uma pessoa. E essa condição, meus irmãos, não pode ser atribuída a uma força. Por exemplo, eu não posso atribuir essa caneta a esse marca-texto aqui, por exemplo, dizendo assim, este marca-texto, ele é alegre. Não, não é alegre. Ele não tem sentimento, ele não é uma pessoa. Ele é um ser inanimado. Então, o Espírito Santo, ele recebe nome, ele recebe a pessoalidade, porque ele não é uma força, ele é o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. A Bíblia nos diz também que ele viria, né? João 14, que Jesus subiria, Jesus iria para o Pai, mas que o Espírito Santo ficaria em seu lugar, testemunhando da obra da redenção, consolando os crentes. Tá? E o batismo do cristão, né, é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, as três pessoas da cidade, da divindade, elas estão inclusas no batismo. Então, quando nós somos batizados em nome da pessoa do Pai, em nome da pessoa do Filho e em nome da pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. A bênção apostólica é ministrada fazendo menção das três pessoas, em nome da pessoa de Deus, em nome da pessoa do Filho, em nome da pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele deve ser tratado por cada um de nós como uma pessoa. Tá? O Espírito Santo, ele tem decisão própria. Se vocês forem lá para Atos capítulo 15, os irmãos vão ver a passagem que Lucas narra de maneira brilhante, uma decisão do Espírito Santo. Tá? Lucas vai dizer assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo teve vontade, e a nós não vos impor maior encargo além das coisas essenciais. Então, veja, Lucas está dizendo assim, o Espírito Santo teve vontade de não colocar sobre vocês um jugo pesado. Tá? O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo, ele geme, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem vontade, de novo, né? O mesmo que acontece em Atos, Paulo narra isso em 1 Coríntios, falando sobre a vontade do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, para dizer, de fato,
que ele é uma pessoa, que ele não é uma força, que ele não é uma energia, tá? Mas que ele é o Espírito de Deus. Paulo usa esse termo, né? Mas há um só Espírito, mas só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como ele quer a cada um individualmente, falando acerca dos dons, que é o Espírito Santo, segundo a sua vontade, que ele distribui os dons. E Efésios capítulo 4, verso 30, onde Paulo diz lá, né? Não entristeceis o Espírito de Deus. Tá? Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Então, veja, ele deve ser tratado por nós como uma pessoa. Um pouquinho da obra ainda. Né? De novo, João capítulo 14 vai dizer isso, que ele é o Consolador que foi enviado por Jesus Cristo da parte do Pai. Então, um pouquinho da obra do Espírito Santo. Como é que ele agiu desde o começo? De novo, Gênesis 1, 2, ele participou da criação do homem, ele participou da criação da terra, da criação do homem, quando a Bíblia diz, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É a Trindade reunida ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Participou da ornamentação da terra. Quando vocês vão lá para Jó 26, esse texto é muito bonito, nós temos que ler esse texto. Jó 26, 30, vai dizer que o Espírito Santo, ele participou de um dos atos mais belos, né? Um dos atos mais belos da nossa história, né? Da nossa história, que é a ornamentação da terra. Jó 26, 13. Deixa eu pegar aqui, 26, 13. Olha o que diz lá o escritor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jó 26, 13, isso. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos teus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão e o seu poder, quem o estenderá? Né? Então, Jó está falando aqui sobre esse ato de Deus, né? Na verdade, Jó está afirmando a soberania de Deus. Desde o primeiro versículo, Jó está falando sobre a soberania de Deus, como Deus é soberano em suas ações. E ele vai dizer, inclusive, no verso 10, dizendo assim, olha, falando sobre... E aqui ele fala sobre o Espírito, né? Que ele traçou um círculo à superfície das águas, as colunas do céu tremeram e se espantam como fumaça, sua força fende o mar, pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere, né, o dragão. E então isso é maravilhoso ver como o Espírito de Deus participa, né, ou esteve agindo na ornamentação da terra também. Tá? Ele participou da obra que Noé fez para o Senhor, na construção da arca, Gênesis capítulo 6 vai nos mostrar isso. Auxiliou José no Egito, dando sabedoria indescritível a José, para que José pudesse se destacar ali no Egito. Capacitou pessoas para obras específicas, por exemplo, Bezaleel, né? Bezaleel, ele foi iluminado pelo Espírito Santo para trabalhar com lapidação e ensino. Êxodo capítulo 31, você vai ver isso, Deus, o próprio Moisés escrevendo, né, isso, que Deus separou o homem cheio do seu espírito para lapidar e ensinar. Em Josué, nós vamos ver que o capitão da guerra, né, o capitão Josué, ele tinha estratégias espetaculares dadas por quem? Pelo Espírito Santo. Capítulo 6 e 10 vai dizer isso. Josué teve estratégias que não podiam vir da cabeça dele, mas somente do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, isso é muito, muito importante a gente entender isso. Bom, diante disso, né, o Espírito Santo, ele é Deus, terceira pessoa da Trindade, tem os mesmos atributos, ele opera em nós, através de nós e por nós. Então, diante disso, como é que eu entendo? O Espírito Santo, eu tenho a presença do Espírito Santo ou ele habita em mim? É uma pergunta que muitos crentes fazem. Realmente, o Espírito Santo, ele é presente em mim, ele vem, faz a obra, depois vai embora, ou ele habita em mim? Então, as cartas, principalmente as cartas paulinas, né, mencionam a presença ou habitação do Espírito Santo no crente. Tá?
Isso significa que o Espírito vive em todo crente o tempo todo, ele não sai. Né? Diferente do Antigo Testamento, meus irmãos, que o Espírito Santo não era permanente, vocês podem ver isso lá no texto de Samuel e outros textos mais, que o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra, como, por exemplo, dar uma força a Sansão, dando sabedoria a alguns homens e inspirando profetas, e depois ele saía. No Novo Testamento, não, depois da ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo agora ele é permanente, ele vive o tempo todo em nós. E essa definição se depreende das características bíblicas atribuídas ao Espírito Santo, ou seja, nós podemos ter certeza que o Espírito Santo ele está em mim neste momento, dando aula aqui no Brasil, e ao mesmo tempo está dentro de cada um de vocês, crentes aí na Angola, no continente africano. Porque ele habita, ele está presente em nós de forma permanente, e louvado seja Deus por isso. Essa presença e habitação ela é universal, é sobre todo o crente. Todo o crente tem o Espírito Santo. Depois a gente vai ver a questão do batismo, mas todo crente tem o Espírito Santo. Isso está provado em João 4, João 7, Atos capítulo 11, Romanos capítulo 5, capítulo 9, 1 Coríntios 12, Gálatas 3, Gálatas 4. Há diversos textos mostrando de forma clara que o Espírito Santo habita na vida do crente, ele está presente na vida do crente por 24 horas, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias ou 366 dias do ano, durante toda a nossa vida. Essa presença é gratuita, não depende de fazer certas coisas para depois de crido, né, em Jesus, ou seja, eu não preciso fazer alguma coisa para o Espírito Santo morar em mim, não. É porque o Espírito Santo mora em mim que eu oro mais, que eu leio a Bíblia, que eu faço jejum, que eu vou à igreja, que eu sou uma boa pessoa, que eu sou um homem de paz, que eu sou alguém que comunga a minha fé com os meus irmãos de forma verdadeira. É por causa do Espírito Santo. Isso é gratuito. Tá? É um dom gratuito, é um dom, é a gratuidade de Deus para nós. Isso está em 1 Coríntios 2, Romanos 5, 2 Coríntios 5, João 7 e 1 Coríntios 6. Tá? Mais à frente nós vamos ver sobre essa habitação do Espírito Santo novamente. Tá? Caminhando aí. A Bíblia também ela mostra sobre o Espírito Santo que a Bíblia descreve símbolos. Tá? Símbolo representa alguma coisa. Por exemplo, quando você pega a camisa de um clube, pega a camisa de uma seleção. Você pega a camisa da seleção da Angola e lá tem um símbolo. Se você recortar aquele símbolo e colocar em qualquer lugar, qualquer pessoa vai saber que aquele símbolo representa a nação da Angola. Seja numa camisa de um clube de futebol, seja num formato de um bolo, seja num quadro, numa parede, seja numa corrente, seja num broche, seja na capa de um caderno. Aquele símbolo, qualquer um que vê vai saber. Este é o símbolo da nação angolana. Tá? Então, o Espírito Santo ele também tem os seus símbolos na Bíblia que representa a ação do Espírito Santo. Lucas, capítulo 3, vai dizer que o Espírito Santo é fogo. Tá? É fogo. Mas Atos, capítulo 2, naquela passagem famosa de Pentecostes, que ele veio como um vento veemente, vai atribuir o símbolo de um vento. O Espírito Santo veio como um vento, veio no símbolo de um vento. Efésios, capítulo 1, 13, que diz que todo crente é selado com o Espírito Santo, né? Usa o selo. O selo era um anel real que todo rei imperador tinha, e quando escrevia a carta, pegava aquele anel, colocava na tinta e colocava no papel, selava o documento como um inviolável selado pelo rei. Tá? Valia muito mais do que uma rúbrica, uma assinatura registrada em cartório hoje. Então, segundo Timóteo vai dizer isso também. Em Marcos, capítulo 3, do batismo de Jesus, é apresentado ali como uma pomba, um símbolo, né? Pomba. Então, veja, fogo, vento, selo, pomba, e há outros símbolos ainda que a Bíblia também descreve para se referir ao Espírito Santo. Vamos pegar de selo aqui, dentre todas, porque essa é importante para nós, tá? O que é selo do Espírito Santo? A palavra aí é arrabon, tá? Arrabon, que é do hebraico, né? Significa penhor, tá? Eu não sei se aí na Angola tem o mesmo sentido que tem aqui no Brasil,
Mas, por exemplo, vamos colocar em tese que este marca-texto ele é muito valioso. Ele custa, sei lá, R$ 1 milhão. E aí eu vou colocar, eu tenho uma dívida de R$ 500 mil que eu não paguei, um carro que eu comprei, uma casa. E eu não tenho esse dinheiro para pagar. Então eu vou lá no meu credor e digo assim, olha, eu tenho essa caneta aqui, né? Essa caneta aqui é uma caneta especial e ela vale R$ 1 milhão, tá? Ou US$ 1 milhão. Vamos colocar em dólares. Eu te devo US$ 500 mil. Então, eu vou colocar a minha caneta como penhor de que eu vou te pagar. Eu vou deixar essa caneta com você, vai ficar com você até o dia que eu vou estar pedindo que eu vou te pagar daqui 30, 40 ou 50 dias. Se eu não te pagar, então essa caneta agora passa a ser sua. Então, isso chama-se penhorar, tá? Penhor. É o pagamento de uma dívida, é a garantia de uma dívida que você contraiu com outra pessoa, tá? Espiritualmente, meus irmãos, e depois em soteriologia vocês vão ver isso de novo, eu não sei quem que vai dar aula para vocês, mas vocês vão ver esse termo de novo, fala de uma marca em nós. Tá? E essa marca é uma marca de possessão, mas não entendam esse possessão como a possessão demoníaca, por favor. Essa possessão aqui é de posse, tá? De algo que pertence a alguém. Então, como somos selados pelo Espírito Santo, fomos marcados como pertencendo, como sendo posse de Deus. É um sinal de domínio. Os demônios olham, Satanás olha para nós e vê um sinal, vê uma marca de posse. E ele vê esse sinal de domínio, ou seja, aquela pessoa, ela já pertence a alguém, esse alguém é Deus. É uma aliança de compromisso. Por isso, todo crente é selado com o Espírito Santo. O verdadeiro crente, o genuíno crente, ele é selado com o Espírito Santo. Tá? E somos posses de Deus. Efésios capítulo 3, capítulo 1, verso 3, vai dizer isso. Nós somos marcados pelo selo de Deus. Como uma aliança que ele fez, tá? De que ele vai resgatar quem? Todos aqueles que estão selados. Só aqueles que estão selados serão resgatados. Porque em todo o crente tem que ter o Espírito Santo. Ok? Então, isso é algo glorioso da Escritura. Sobre enchimento, meus irmãos, nós estamos já acabando aí. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, tá? É muita informação, mas é uma aula muito importante para a nossa fé. Ser cheio do Espírito Santo significa ser continuamente controlado e influenciado pelo Espírito Santo em pensamento, palavra e atitude, que vai resultar uma santidade e obediência à palavra de Deus e amor ao próximo, tá? Em vez de uma êxtase emocional ou passageira. Muita gente, infelizmente, acha que ser cheio do Espírito Santo é receber uma carga de energia do alto e aí começar a ter aí danças, rodopios, tá? E êxtase, né? A pessoa parece que sai do corpo, parece que ela está em transe. É um negócio bem, bem estranho. E a pessoa acha que isso é ser cheio do Espírito, tá? E deixa eu colocar uma aspas aqui. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não possa, quando nos tocar, quando nos encher, que nós não possamos nos alegrar. Pelo contrário, devemos nos alegrar, né? Que não podemos ter alguma reação diferente em nós. O que eu estou dizendo é que ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito diariamente, continuamente, hoje, ontem, hoje, amanhã, é ter uma vida ter os nossos pensamentos controlados, as nossas palavras controladas, as nossas atitudes pelo Espírito Santo, que vai fazer com que eu e você nos tornemos mais santos e obedientes à palavra de Deus e amando ao próximo. Não adianta a pessoa ir para um culto e chega lá, ela rodopiar, balançar, pular, gritar, e ela ser uma pessoa que o pensamento dela é impuro. Que as palavras que saem da boca dela são palavras torpes e impuras. As atitudes dela não são atitudes de alguém santo, é atitudes de alguém ímpio. Ela não é obediente à palavra de Deus e ela não ama o seu próximo. Então, como ela pode ser cheia do Espírito Santo? Ser cheia do Espírito Santo é buscar diariamente em ser mais piedoso.
é ser visto, meus irmãos, é ser reconhecido como alguém que flui o fruto do Espírito, tá? Que tem essa marca do fruto do Espírito lá de Efésios capítulo 4, capítulo 5, né? Capítulo 4 e 5. Nele, tá? É ter caráter, gratidão, domínio próprio. Efésios capítulo 5, verso 18, olha o que Paulo diz. Ao contrário o quê? Não vivam nas obras da carne. Ao contrário, né, da embriaguez, né, que descontrola, a plenitude do Espírito Santo, ela traz o quê? Domínio próprio, moderação e sobriedade, influenciando todas as áreas da vida. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher do Espírito aqui é o contrário da embriaguez. Quem fica bêbado, ele se descontrola. Mas quem está cheio do Espírito, né, ele tem domínio próprio, moderação, sobriedade, e ele influencia pessoas em todas as áreas. Ok? Então, isso é ser cheio do Espírito. É você mostrar o caráter cristão. É você ter o fruto do Espírito. Bom, sobre dons, que é diferente de ser cheio do Espírito, tá? Os dons, ele vem da palavra grega carismata, tá? Ou carisma, que é um presente, tá? Dom é um presente. Começou dizendo assim, olha, eu vou te dar uma caneta. Então, esse é um dom que eu estou te dando, é um presente. E Deus dá esses presentes aos seus filhos, tá? Somente aos seus filhos. Todos os dons do Espírito que Deus dá aos seus filhos. Ok? Os dons do Espírito são capacitação soberana concedidas pelo Espírito Santo para a edificação mútua da igreja e serviço próprio. Então, quando o Espírito Santo capacita um crente e dá a ele dom, o Espírito Santo está fazendo isso para que a igreja seja edificada e para que nós trabalhemos para o próximo. Irmãos, não existe dom que vá nos fazer ser mais egoístas, mais individualistas. Não existe dom para que eu me tranque e não compartilhe isso com o próximo. Todos os dons é para nós usarmos para o próximo. Qualquer dom é para o próximo. Quem fala em línguas, fala para o próximo. Quem profetiza, profetiza para o próximo. Quem tem revelação, para o próximo. Quem tem sonhos, para o próximo. Tá? Então, o Espírito Santo nos capacita para que a igreja de Cristo na terra seja edificada e para que o crente trabalhe para o próximo. E é importante que o Espírito faz isso para que para aqueles que são focados na graça, tá? E não por méritos pessoais. Nós não recebemos dons porque nós somos bonzinhos, porque nós somos super crentes, porque nós somos uma bênção, não. É porque nós estamos focados e fincados e alicerçados na graça de Deus. E essas ferramentas, meus irmãos, é para o corpo de Cristo, não é para individualizá-las, mas é para o corpo de Cristo. E são distribuídas conforme a vontade do Espírito Santo. Tá? A ênfase dos dons, ela recai sobre a funcionalidade e a edificação comunitária. Quando vocês pegam 1 Coríntios capítulo 12, vocês vão ver isso. Né? Aquela discussão do corpo dizendo assim, olha, o olho não pode dizer que não precisa da boca, a boca não pode dizer que não precisa do pescoço, o pescoço não pode dizer que não precisa do braço, né? Porque todos os membros são os importantes. E Paulo vai dizer assim, até aqueles membros mais considerados mais desprezíveis, eles são importantes. Falando assim que, às vezes a gente olha para uma pessoa na igreja e ela tem lá um trabalho, um dom que Deus deu a ela, que é um dom, sei lá, dom de receber pessoas, a gente não trata com dignidade esse dom. Mas é um dom importante. O Espírito, e a Bíblia diz, este dom é importante, receber pessoas. Tá? Dom de abraçar pessoas. Tá? Então, isso é importante. Os dons são para a edificação da igreja e para servir o próximo. Bom, ainda sobre os dons do Espírito, nós vamos ver que a finalidade dele é edificar a igreja, os dons visam a glória de Deus e o crescimento da igreja. Dom não é para a pessoa se exaltar e dizer assim, não, agora eu sou cheio do Espírito e eu vou agora abrir um canal no Instagram, vou abrir agora uma igreja e eu vou fazer aqui os sinais, milagres, porque eu sou o Todo-Poderoso, eu sou a pessoa cheia de dom. Não, o dom não é para exaltar ninguém. O dom é para a glória de Deus.
e o crescimento da Igreja de Cristo. O dom, ele tem variedade, mas ele opera sobre a soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui dons diversos, dons de ensino, dom de serviço, dom de liderança, dom de misericórdia, e ele faz isso conforme a sua soberania, conforme a sua vontade. Uns vão receber dons naturais, né? Outros, dons naturais, não, perdão. Uns vão receber dons ministeriais, outros vão receber dons sobrenaturais, mas tudo isso é pelo Espírito. Por isso que nem todos vão pregar, por isso que nem todos vão ter revelações, por isso que nem todos vão pastorear uma igreja, e nem todos vão ter línguas, porque é o Espírito que faz, que dá conforme a sua vontade, distribui conforme a sua vontade. Bom, a natureza do dom, meus irmãos, são distinguidos dos talentos naturais. Uma coisa é um talento natural, por exemplo, o dom de tocar violão. Eu tenho um talento natural. Ninguém me ensinou, isso é um talento natural que eu tenho. Eu nasci com possibilidade disso. Tá? Dom natural. Até um exemplo bom na área do esporte, que todo mundo usa, então eu vou me permitir a usar aqui. Todos os analistas de esporte do mundo eles dizem assim: Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele nasceu com talento para jogar futebol. E esse talento dele foi se aperfeiçoando, porque ele treina, ele se dedica, ele abre mão de muitas coisas da vida para se dedicar e aprimorar algo que ele nasceu com talento. Mas o Messi não nasceu com talento, o Messi nasceu com um dom. É um dom. O Messi tinha tudo para dar errado. Né? Tamanho, nanismo, com autismo, tudo para dar errado, mas ele teve um dom, ele foi capacitado para jogar futebol. Tá? Então, só para os irmãos terem uma ideia. Então, dentro da igreja, há talentos, pessoas que vão nascer com disposição para tocar um violão, para falar em público, para dar uma boa aula, mas há outros que Deus vai levantar e vai capacitar eles de forma sobrenatural, transformando a vida deles e dando dons do Espírito para que eles glorifiquem a Deus e sirvam o próximo. A manifestação dos dons, meus irmãos, na verdade, manifestação não é a melhor palavra aqui, mas vamos usar ela, mas seria a operação dos dons, o uso dos dons deve estar alinhado com o ensino bíblico. Tá? Nenhum dom pode operar contra o ensino bíblico. Tá? Eu sei que tem muitos profetas ao redor do mundo que eles agem contrário às escrituras, se colocam acima das escrituras, e nós devemos recusar isso, porque nenhum dom deve agir contra o ensino bíblico, mas deve estar alinhado, sem buscar experiências estáticas como sinal de maturidade. Tem muita gente que fala assim, não, porque vocês querem saber se Deus é na minha vida, então eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu, como fez com Elias, porque para provar que eu sou Deus. Deus não vai fazer isso. Porque isso é contra a palavra de Deus. Né? Mas Elias pediu. Mas ali Elias estava glorificando o nome de Deus. Porque a Jezabel estava desafiando Deus, corrompendo os profetas, colocando idolatria no meio do povo de Israel. Ela estava afrontando Deus. Então Elias, ele glorificou a Deus ali. Então ele falou, vamos ver hoje então quem é o Deus verdadeiro. Elias não diz, vamos ver quem é o profeta verdadeiro. Se eu sou o Elias, o profeta verdadeiro, não. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E esse vai responder com fogo. Aquele que for o Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. Então, isso é bom ficar claro, porque nós temos hoje ao redor do mundo muita gente aí vaidosa buscando para si louros e famas e dizendo assim, não, porque eu tenho experiências estáticas, eu já fui ao inferno 7 vezes, já conversei com os demônios, então eu tenho o dom de ir ao inferno. Meu irmão, eu não quero esse dom, desculpa. Eu quero, se Deus só me permitir alguma coisa, eu quero ver o céu, eu quero ver as coisas do céu, eu não quero ver inferno. Né? Então, só para os irmãos entenderem como tem muita aberração nos dias de hoje aí. Eu recomendo a vocês, irmãos, tá? Esses 2 livros para falar sobre batismo e sobre os dons do Espírito. São 2 escritores fantásticos. Dr. Mark Lloyd Jones, um dos últimos puritanos, ele escreveu esse livro, Batismo e os Dons do Espírito, Poder e Renovação segundo as Escrituras. É um livro fantástico, um livro maravilhoso.
o Dr. Martin Lloyd Jones acreditava na continuidade dos dons para os dias presentes. Então, esse livro é muito interessante. O Dr. Reinhard Bonk, ele escreveu Os Dons e o Poder do Espírito Santo em Ação. Esse é um livro também fantástico. Vai falar como é que o Espírito Santo age nos dias atuais na Igreja de Cristo. Então, são duas recomendações que eu deixo a vocês aí. Bom, o Espírito Santo, em relação ao Pai e o Filho, eles têm a sua distribuição de dons. Quem é que separa ou dá os dons ministeriais? O Pai. Romanos capítulo 12 vai dizer que o Pai chamou profetas, ministério, ele dá ensino, ele dá exortação, ele reparte, e ele preside, e ele dá o dom de exercer misericórdia. Então, ou seja, ele dá dom de profecia, ele dá ministério, ele dá dom de ensinar, ele dá dom de exortação, ele dá dom de repartir, né, o dom de ajudar o próximo, ele dá o dom de presidir, e ele dá o dom de exercer misericórdia. O Filho, conforme Efésios capítulo 4, verso 11, ele dá os dons ministeriais, que é apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Já o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo dá dons de sabedoria, dom de conhecimento, dom de discernimento de espírito, dom das línguas estáticas ou línguas extraordinárias, né? A pessoa não saber falar francês, não saber falar inglês, não saber falar um congolês, não saber falar um espanhol, uma outra língua, o Espírito Santo capacita com a glossolalia. Dá a interpretação de línguas, o Espírito dá profecia, o Espírito dá o dom de fé, o Espírito dá a operação de milagres e o Espírito Santo dá curas. Tá? Então, vai ficar claro aqui quem opera e quem, isso chamamos da economia da Trindade. Tá? Ainda sobre os dons, irmãos, é preciso que nós enfatizemos que eu e você precisamos buscar mais o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o derramar do caráter cristão, tá? É o derramar do caráter cristão, tá? Quando nós vamos lá para Efésios, capítulo de número 5, eu quero ler esse texto com vocês, tá? Efésios, capítulo de número 5, porque muita gente tem buscado os dons por vaidade próxima, mas esquece que o cristão, ele precisa mostrar dia a dia o seu caráter, tá? O seu caráter. Efésios capítulo 5 vai dizer a partir do verso de número 5, de número 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tá? Então, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E depois, lá embaixo, depois que ele vai exortar aqui os filhos dos pais, aliás, lá em cima, né, voltando, né, no 5 não, voltando, tá? 3, 4, unidade da fé, santidade, exortação à santidade. Eu falei Efésios, né, me perdoe, irmãos, é Gálatas capítulo 5, perdoa aqui, tá? Não é Efésios, não. Gálatas capítulo de número 4. 5, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. As obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo falou, então, que da questão da bondade e justiça, né, esse é o que está na verdadeira luz. E agora, Paulo, falando sobre as obras da carne, diz assim, olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas pratica. Agora Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito, que eu e você devemos praticar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, meus irmãos, é importante que eu e você busquemos o fruto do Espírito, que é o nosso caráter cristão.
mais do que ter dons espetaculares, porque os dons espetaculares, eles vão trazer benefícios para a igreja na questão da edificação, vão, ao servir o próximo, vão, mas a nossa tratativa diária não vai ser com dons espetaculares, vai ser com o fruto do Espírito. Isso vai trabalhar também, vai afetar também a maturidade do cristão, porque a maturidade cristã é medida pelo amor, ela é medida pelo amor e pela santidade. Se tem uma régua, se tem um medidômetro aí, podemos dizer assim, é o fruto do Espírito quem mede isso e não os dons, tá? Então, a Escritura, ela menciona dons como serviço, exortação e contribuição que nós vimos ali. Os dons são identificados através do serviço, do uso, da oração e do reconhecimento da igreja local. Então, o dom, ele precisa ser avaliado. Não é a pessoa dizer assim, não, eu tenho um dom. Não, o seu dom está de acordo com a Bíblia. Então, que dom você tem? Se você trabalha, tem que trabalhar de acordo com a Bíblia. Se você estuda, de acordo com a Bíblia. Se você ora, de acordo com as Escrituras. E a igreja deve reconhecer este dom, tá? Bom, à luz da Bíblia, meus irmãos, os dons espirituais são dádivas de Deus, são presentes de Deus, para que a igreja testemunhe Cristo, para que a igreja ela pregue o evangelho e combata as hostes do mal. E também para a realização do ministério de edificação dos santos. Não são dotes naturais, mas capacitação natural. Não são alcançados por mérito do homem, mas distribuídos pela graça. Não são distribuídos conforme o querer humano, não é como eu quero, mas é pela vontade do Espírito. E então isso é preciso ficar claro, né, dessas 4 verdades que a Bíblia descreve acerca dos dons. E essas 4 verdades está diluída no capítulo 14, de 1 Coríntios, falando da unidade, da importância, da comunhão e da eficiência que os dons têm. Tá? Essas 4 verdades espirituais estão lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Unidade, importância, a importância, vamos lá. Unidade, tá? A importância, tá? A questão de todos serem úteis, da utilidade, né? Da utilidade de cada um dos dons, e de que todos eles partem da mesma fonte, o Espírito Santo. Recomendo mais 2 livros para vocês aqui, já no finalzinho da nossa aula. Dr. Billy Graham, Já Dorme no Senhor. Esse livro dele foi um livro vendido assim muito, foi um livro que todo crente acho que já leu esse livro, O Poder do Espírito Santo, onde ele vai falar como o Espírito Santo age de forma poderosa na vida do cristão. E John Owen, eu assim, se fosse para você, ele fala assim, qual dos 4 recomenda para ler agora? John Owen, o Espírito Santo, né? John Owen é um homem que ele exemplificou na vida dele a ação do Espírito Santo. Então, eu recomendo esse autor, que é fantástico. Bom, encerrando a nossa aula hoje, meus irmãos, o Espírito Santo nos dias atuais. Como é que o Espírito Santo continua agindo? Aos moldes bíblicos? Sim, aos moldes bíblicos. Como o Espírito Santo age hoje, continua agindo hoje? Batizando e renovando os crentes. O Espírito Santo continua batizando crentes e renovando. O batismo aqui, meus irmãos, nós podemos entender ele em 2 linhas, tá? Uma linha que é chamada reformada entende que o batismo, ele é o batismo como iniciação do novo nascimento. Todo crente, quando aceita Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo passa a morar nele. O pentecostal acredita que o batismo, ele é uma capacitação sobrenatural de dons com evidência no falar em línguas, tá? São 2 vertentes. Tá? Lembrando que a palavra batismo, ela tem na sua raiz, na sua terminologia, lavar, purificar. Tá? Então faz mais sentido aí que o batismo seja a inserção do crente à nova vida, do que propriamente a capacitação de dons, que eu entendo vir, que os dons eles vêm com enchimento do Espírito Santo. Tá? Mas ali há uma linha ou outra, não importa, o que importa é que o Espírito Santo continua batizando e renovando o crente, capacitando o crente para realizar a obra do Senhor durante todo o tempo. Atos capítulo 8, capítulo 1, verso 8, quando Jesus está subindo aos céus, o anjo diz isso, né? Diz para que os crentes ficassem ali do mesmo jeito que Jesus voltaria, e eles, então, deveriam continuar a obra. Atos dos Apóstolos, inclusive, é um livro que não termina.
porque é o livro da igreja. Nós estamos escrevendo mais um capítulo do livro de Atos hoje, por causa do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele continua trabalhando na ordenação dos seus ministros. Cada pastor que é levantado, cada obreiro que é levantado ao redor do mundo, é o Espírito Santo que tem ordenado. O Espírito Santo continua auxiliando na resolução de problemas, dos tantos problemas que vivemos nesse mundo. O Espírito Santo, ele continua agindo na nossa vida, nos ajudando nos problemas. E também orientando na obra missionária, levantando missionários e missionárias para a obra do Senhor. Ok? Esse é o material de apoio. Então, seu material de apoio eu deixo para os irmãos, tá? Tem a referência do que eu usei e serve para os irmãos também montarem a sua pequena biblioteca aí. Certamente são referências que vão ajudar bastante vocês aí a saber mais a matéria. Não esqueçam de visitar as páginas do CETAD, né? Tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do YouTube. Tá? Se inscreva, siga a página, tá? E continue estudando e aprendendo mais sobre a palavra do nosso Deus. Ok? Meus irmãos, essa é a nossa aula de hoje de pneumatologia.